paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz que o rei Acabe tinha 400 homens no seu reinado. Os profetas mentirosos. O rei Acabe reuniu todos eles e foram consultar a Deus com os profetas falsos. Quem entra é o espírito enganador. E ele faz a pergunta para aqueles homens: irei eu para Ramote de Gileade ou ficarei aqui? Todos os profetas falaram no nome de Deus, profetas mentirosos. Eles disseram: tu vai. Querido, quem é cristão não deixa ser enganado. Todos os profetas diziam: tu vai subir rei e vai voltar vitorioso. Deus vai te dar vitória. Só que Josafá, querido, olhou assim: tem alguma coisa errada aí nesses profetas. Josafá disse: rei, tem mais algum aí que a gente possa consultar a palavra do Senhor? Ele disse: tem. O rei Acabe disse: tem um, mas eu odeio. Imagine, querida. Josafá disse: não fale assim dele, não. Ah, mas ele só profetiza o que é mal, nunca o bem para a minha vida. Eu odeio ele, eu não vou com a cara dele. Assim Acabe disse. O profeta de Deus era odiado pelo rei Acabe. Josafá disse: vai lá, chama o profeta Micaías depressa. O oficial foi buscar o profeta, querido. Ao chegar no cárcere, ele contou para Micaías o que estava acontecendo e disse: os profetas predizem coisas boas para o rei e você fala a mesma coisa. Fale o que é bom, porque o rei vai se agradar. Querido, não deixe ninguém privar você de falar a verdade. Por isso que alguém te odeia. Sabe por quê? Porque você fala a verdade. Agrade a Deus. Enquanto você viver, fale a verdade. O profeta Micaías só falava a verdade. O oficial disse para Micaías: fale o que é bom para o rei, porque senão ele vai ficar irado contigo. O profeta disse: a palavra que Deus colocar na minha boca, essa falarei. Quando Micaías chega, querido, na presença do rei, Acabe ficou irado. Eu venho te dizer que tem alguém que só em ver você já fica irado. Micaías é homem de Deus. Micaías tem visão de Deus. Ele está sofrendo no cárcere, foi vendido, mas ele continua sendo um homem de Deus e falando a verdade. Micaías disse: rei, se tu voltar em paz, o Senhor não falou comigo. Ele sabia, querido, o Deus que usava ele. Ele tinha firmeza no que ele falava. Observe que o rei Acabe tinha os profetas que agradavam o coração dele. Ele constituiu para si muitos falsos profetas. Todas as vezes que esse profeta que ele trazia notícia, era notícia boa, palavras boas que agradavam o coração do rei. Quem não gosta de palavras boas, hein, querido? Você vai ter vitória nesta peleja. Os profetas disseram: vai, vocês vão ter vitória. Acabe fica feliz porque as palavras são boas. Mas Josafá não. Josafá é um homem de Deus. Mas ele observa que tem algo estranho. E ele pede para chamar o profeta Micaías. Só que quem está agora diante do rei Acabe, diante de Josafá e diante dos 400 profetas de Baal, é o profeta Micaías. Rei querido, o profeta Micaías, ele não se covardou a falar a verdade. Ele disse: eu vou falar a verdade. O homem de Deus não tem medo de falar a verdade. Os falsos profetas estavam, querido, todos esperando Micaías falar. Micaías disse: olha, Acabe, tu desce a peleja, mas tu não volta, tu morrerás lá. E de repente, querido, no meio dos falsos profetas, levanta um para agredir Micaías. Feriu ele no queixo e mesmo assim, ele continuou falando a verdade. Será que nós não ia preferir ouvir os 400 profetas? Será que nós também não rejeitaríamos o profeta Micaías? Se 400 profetizaram coisas boas na minha vida, por que eu vou ouvir um que profetizou coisa ruim? Tem gente que prefere a mentira do que a verdade de Deus. O homem de Deus não é covarde. Micaías diz: olha, Acabe, se tu voltar, Deus não falou comigo. Os falsos profetas, querido, tem demais.
Acabe preferiu ouvir os 400 profetas falsos. Querido, se você fala a verdade, você vai ser odiado. Alguém vai te odiar. Mas eu venho te dizer, fale o que Deus está mandando você falar. Só que tem gente que diz, mas eu falar, ele não vai gostar, vou perder a amizade. Que perca, agrade a Deus. Querido, quer saber se é teu amigo? Fale a verdade para ele. Se ele te odiar, ele nunca esteve contigo. Porque Acabe odiava Micaías? Porque ele falava a verdade, ele agradava a Deus. Tem gente que diz, eu odeio ele, eu odeio ela, não vou com a cara dele. O importante é que Deus vai com a tua cara, querido. Acabe foi disfarçado para a peleja. A palavra do Senhor diz que a flecha vai direto em Acabe. E ele morreu conforme a palavra do homem de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, não tem medo de falar a verdade. Ele fala e acontece. Ele é boca de Deus. Querido, falsos profeta pode até trazer palavra doce ao teu coração, mas traz morte para a tua alma. Rei, é obra de engano. Quantas pessoas decepcionadas fora da igreja porque ouviu uma profecia que não se cumpriu. Aí bota a culpa em Deus. Quando Deus fala, ele cumpre. Mas se foi o homem que falou, não vai acontecer. Querido, veja o testemunho dele, veja o testemunho dela, observa, porque falsos profetas, querido, gera morte, decepção, engano, deixa a pessoa iludida. A gente conhece a árvore, querido, é pelo fruto. Não fique olhando pelos dons, para você saber se aquele homem é homem de Deus ou mulher de Deus. Veja os frutos, querido, veja o testemunho, veja quem ele é, qual tem sido o seu testemunho. Não caia no engano. É melhor ouvir uma repreensão de um homem de Deus do que ser enganado. Tem gente que é usado pelo diabo para enganar as pessoas. Não queira ouvir só o que agrada o teu coração. Queira ouvir a verdade de Deus, mesmo que ele esteja falando contrário ao desejo do teu coração. Enganoso é o coração do homem. Quando damos ouvido a falso profeta, morremos espiritualmente. A pessoa fica atribulada, iludida, querido. Acabe não gostava do profeta Micaías. Ei, portanto, eu quero dizer para você, continue falando a verdade, porque Deus tem compromisso com a verdade. Amém, queridos? Deixa aí escrito abaixo do vídeo, eu vou falar a verdade, doa que doer. Amém? Não se esqueça de deixar o teu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Quando você compartilhar, peça para as pessoas se inscreverem no canal e deixarem os seus joinhas. Que Deus te abençoe.